uma pergunta que manda o seguinte: eu posso ser cristão, evolucionista e LGBTQA+, pois todos ao meu redor dizem que isso é impossível? Pode. O menino fala. Eu tenho meu filho mais velho, é gay. Super cristão. Super religioso. Não é religioso. Cristão. Ele é a espiritualidade do evangelho. Estou tentando reformular os meus termos. E Caio Fábio, para muitos que não o conhecem, era um pregador presbiteriano, ortodoxo, e ele pregava o evangelho bíblico e com certeza foi um dos pastores mais famosos do passado, juntamente, sabe com quem? Com Augusto Nicodemo. Devido aos problemas pessoais envolvidos com o adultério, ele foi expulso da igreja. E ele começou, por exemplo, a disseminar doutrinas que ele jamais pregou no passado. E atualmente, meus irmãos, a sua reputação é muito grande entre os desigrejados no Brasil e também entre os incrédulos. E ele foi convidado a participar de inúmeros podcasts, inclusive do Rafinha Bastos. Porém, atualmente, quem fala por Caio Fábio não é ele, meus irmãos, mas sim Satanás. Vamos ao texto bíblico da minha afirmação. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E os últimos dias foram caracterizados desde a vinda de Cristo e também a descida do Espírito Santo nesse mundo, e vai até a consumação de todas as coisas. Os apóstolos já estavam vivendo os últimos dias e Paulo, inspirado por Deus, diz algo que veio diretamente de uma revelação dada pelo Espírito Santo. Naqueles últimos dias que eles estavam vivendo, muitos já estavam se apostatando da fé. E o pior de tudo, eles estavam sendo desviados não por homens, mas sim por demônios, meus irmãos. A palavra grega apsteme, que é traduzida como abandonar, é a mesma que dá origem à palavra apostatar, se referindo, meus irmãos, a uma pessoa que se afasta de uma posição anterior original. E tendo dito isso, por trás de cada apostasia e doutrina tem origens satânicas, e assim como Deus usa homens para avançar o seu reino, Satanás também está usando homens para avançar o seu reino nesse mundo. E observe no texto: por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, no versículo 1. E fica claro nesse texto que os demônios também criam doutrinas, assim como Satanás ele se fez de uma serpente para enganar Eva lá no Jardim do Éden. Satanás trouxe uma nova doutrina que Deus nunca disse para eles. E a serpente disse isso: é claro que vocês não morrerão. A serpente disse isso à mulher. E da mesma maneira, Caio Fábio está mentindo a respeito do pecado e também das consequências, mas incentivando outras pessoas a praticarem o pecado. Satanás usa homens para disseminar doutrinas destruidoras. E Rafinha Bastos não está escutando Caio Fábio falando, mas o próprio Satanás. Importante mencionarmos que Satanás ele não manifesta muitas vezes, como nós vemos nos 4 evangelhos, como o demônio gadareno, de uma maneira, por exemplo, incompreensível, batendo nas pessoas. Mas Satanás, quando ele possuiu Judas, por exemplo, o mesmo ficou tranquilo, sem gritar, sem rosnar a boca, e ele simplesmente vendeu Jesus e ele se matou. O mesmo acontece com Caio Fábio. Veja a serenidade nas palavras desse homem, a sua eloquência, a sua convicção. Um homem que antes ele pregava a verdade, um pregador ortodoxo, presbiteriano, e hoje ele dá entrevistas possuído de demônios, ensinando doutrinas de demônios, que uma pessoa pode ser cristã e também homossexual. E Paulo explica por que a pessoa chega a esse nível. Veja o texto bíblico. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E quando não havia recursos médicos no passado e as pessoas tinham ferimentos que eram muito graves e o sangue, por exemplo, ele não parava de sangrar, eles tinham que cauterizar a parte que estava sangrando com ferro e amputando a perna ou o braço. Somente através desse método que o sangramento parava. Era uma dor horrível. Você já presenciou isso em filmes, por exemplo? Deveria ser uma dor insuportável. E pessoas assim, que obedecem à doutrina de demônios, elas têm a mente, meus irmãos,
que é cauterizada, porque eles resistiram tanto ao Espírito Santo, endureceram tanto seu coração, e agora essas pessoas negam a verdade na qual antes elas acreditavam. E quando a consciência da pessoa ela está cauterizada, você se torna, por exemplo, insensível ao Evangelho e à Palavra de Deus. E por isso que apóstatas ensinam a Palavra de Deus hipocritamente, sem medo do inferno, da porta estreita, da condenação do juízo final, porque as suas mentes estão cauterizadas. E uma das características de um falso mestre é que ele não enfatiza as coisas corretamente, isso é importante. E o falso profeta, por exemplo, ele não prega sobre a porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida, meus irmãos. Ele não inclui essas ideias em suas mensagens. Ele não prega nada de ofensivo para as pessoas, tratando, por exemplo, de assuntos como o inferno de uma maneira bíblica, homossexualismo, adultério, aborto, entre outros temas. E como vocês viram no trecho desse vídeo que eu separei para vocês, Caio Fábio chega até a alegar que é possível ser cristão e ser LGBT. É a mesma coisa que dizer que você pode ser um cristão genuíno e continuar, por exemplo, adulterando, mentindo, se masturbando, ou seja, tudo pode. Isso é doutrinas de demônios, e os falsos profetas do Antigo Testamento eram exatamente assim como Caio Fábio. Veja o texto bíblico que eu separei para vocês. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E o profeta Jeremias repreendeu os líderes de Israel por serem falsos pastores e também por falharem sua responsabilidade de cuidar do bem-estar do povo de Deus. O falso mestre do passado, ele era inofensível, gentil e proclama as coisas que jamais vão contra a consciência das pessoas. Rafinha Bastos inúmeras vezes fez duras críticas, e com razão, contra falsos pastores no Brasil, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro, porque eles são materialistas escancarados e eles são pregadores da famosa teologia da prosperidade. Porém, meus irmãos, diante de um perigo que é muito maior, ele foi seduzido com uma falsa doutrina de demônios que foi pregada por Caio Fábio. Meus irmãos, ocultar a verdade é tão repreensível e condenável como proclamar alguma heresia escancarada. E também o falso mestre, ele não coloca em destaque a total pecaminosidade do pecado e o crime hediondo, que é cometer um crime contra Deus, meus irmãos. E o Caio Fábio, ele é muito perigoso. E ele está enganando muitas pessoas que estão realmente acreditando que pode ser cristãs e ser do grupo LGBT. Isso é mentira. Isso é doutrinas de demônios. Devemos ficar com o que a palavra de Deus diz para nós, meus irmãos. Veja o texto bíblico. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E esse foi mais um estudo aqui no canal da série Expondo os Falsos Mestres. E eu também gravei um vídeo também com o título O Juízo de Deus sobre a comunidade LGBT, que chegou a mais de 90 mil visualizações, que está baseado no capítulo de Romanos 1, meus irmãos, que trata do mesmo assunto que nós estamos falando nesse vídeo. E eu gravei também sobre o David Leonardo, com um estudo mais detalhado sobre características dos falsos mestres. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like, comente. E se você está chegando agora no canal, se inscreva ainda se não é inscrito, para acompanhar novos estudos e conteúdos aqui no canal para a sua edificação. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.